Fala concurseiro e concurseira, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Beat do Concurseiro e hoje mais uma aula com o Gustavão, hein? Hoje nós vamos ver o diagrama de Venn. Esse problema aqui resolve mais ou menos 30% dos exercícios da sua prova, a depender da sua banca, lógico. Então você estudante, você concurseiro, seja muito bem-vindo. Papel e caneta na mão, aprende junto comigo. Não fica só assistindo o vídeo, não. Já pega aí seu caderno, já pega aí sua caneta, que hoje nós vamos aprender sobre isso aqui. E daqui a pouco eu vou trazer uma questão do FGV para a gente resolver junto. É uma questão estilo da banca deles. A gente vai resolver junto para que você consiga depois aplicar em outras áreas. Você entendendo isso aqui, você vai resolver muita coisa. Então preste atenção. O que consiste? Eu quero até pedir perdão primeiro pela minha voz, tá um pouco rouca, mas vamos lá. O que consiste o diagrama de Venn? É a interseção de três círculos. Lembra disso? Normalmente, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. É isso aqui, ó. Esse círculo e esse círculo. Tudo depende de como vai estar formulada a sua questão, mas às vezes pode ser a interseção de 2 ou a de 3, mas normalmente é de 3. Aí eu vou explicar para vocês. Tá vendo que aqui no meio, esses círculos, eles é, tem parte dos círculos que eles estão um no outro. Então, vamos falar que esse círculo aqui, ele é o A, esse aqui, ele é o B, e esse círculo aqui, ele é o C. Para ficar fácil de entender. Aqui a gente vê que o A, nessa de cima aqui, ó, presta atenção, ó, nessa de cima aqui, o A e o B, eles se misturam, mas o C, ele não se mistura. Então, essa partezinha aqui, nós chamamos ela de AB. Beleza. Aí nós temos uma segunda parte, esse AC. A gente vê que nessa parte aqui, ó, o B ele não se mistura, mas o A e o C eles estão se coincidindo aqui, né? Então aqui é a C. Agora essa parte aqui, ó, a gente vê que o A ele não chega, ó, o A ele acaba aqui, mas o B e o C eles se misturam. Então essa parte é BC ou CB, tanto faz. Agora, essa parte aqui do meio, se a gente reparar bem, o A, o B e o C, eles englobam essa parte do meio. Aqui é conhecido com ABC. O que eles têm em comum? A sua pergunta é o seguinte, eu vou trazer uma pergunta daqui a pouco, para a gente poder resolver um exercício de uma banca. Mas, quando a questão perguntar qual que é, o que que o A e o C têm em comum? É sempre essa parte que você vai pegar. O que que o A e o B têm em comum? É sempre essa parte que você vai pegar. O que que ambos têm em comum? É sempre essa parte que você vai pegar. Enfim, mas é lógico que não vai vir com A e B. Provavelmente ele vai trazer tipo assim, numa delegacia tem 35 agentes que cuidam de tal parte. Enfim, eu vou trazer uma pergunta aqui para vocês agora que vai ajudar muito para a gente poder resolver isso. Aguenta aí. Vamos lá, pessoal. Voltei com a questão. Eu estou com o notebook aqui na minha frente para eu poder ler a questão e falar com vocês. Então, eu vou chegar mais perto aqui para poder ler. Ó. Eu vou estar até colocando a questão aqui na tela para ficar mais fácil de vocês entenderem também. Ó, em uma delegacia, 60 agentes trabalham em investigações. Então, beleza. A gente sabe que a gente tem que ler a questão por partes e ir já anotando. Então, a gente sabe que existem 60 agentes que trabalham com investigação. Então, o 60, ele é o total de agente. A gente vai continuar lendo a questão. Então, vamos lá. Ó. 60 agentes trabalham em investigação. Sabe-se que 35 agentes atuam em crimes cibernéticos. Ou seja,
Desses 60 agentes, 35 eles atuam com crimes cibernéticos. Quando você começa a anotar, melhora. Então, sempre anota as coisas, sempre anota os dados que você tem. Então, tá bom. A gente sabe que são 60 agentes numa delegacia. Desses 60, 35 trabalham com crimes de cibersegurança, né? Com crimes cibernéticos. Aí tá aqui, ó. 27 atuam em crimes de colarinho branco. Colarinho branco é o crime de corrupção, essas coisas. Então tá bom. Disso aqui, ó, eu não sei ainda, mas disso aqui tudo, a gente sabe que 27 atua como. Eu vou colocar colarinho para a gente poder anotar. Se a gente for somar isso aqui, pessoal, ó, 35, trinca, ó, 3, 4, 5, aqui vai para 50, aqui já passou de 60. Mas por isso a importância do diagrama de Venn. Se você for fazer alguma conta para você resolver, você vai se perder inteiro. Agora presta atenção no método, ó. São 60 agentes no total, 35 atua com crimes cibernéticos, 25 atua com colarinho branco. Vamos continuar lendo a questão. Ó, e 12 atuam em ambas as áreas. Opa! Aqui a gente percebeu que teve uma interseção. Lembra aquilo lá que a gente fez no diagrama de Venn, que eles se coincidiam, que o círculo A e o círculo B, eles se encontravam num mesmo determinado local? É esse negócio aqui, ó. A gente sabe que 12 atuam em ambas as áreas. Então, desse total aqui, 12 atua em ambas as áreas. Se você for tentar fazer alguma conta para isso ou resolver na sua cabeça, vai ficar muito difícil. Agora que entra o círculo. Vamos terminar de ler a questão, né? Ó, o número de agentes que não atuam em nenhuma dessas duas áreas específicas é. Então agora ele quer saber o número de agentes que não atuam em nenhuma dessas duas áreas. Ele quer saber o que não atua em nenhuma dessas áreas. E agora a gente vai fazer o diagrama de Venn. Então, beleza. A gente sabe que 12, eles têm 12 agentes que atuam tanto aqui como aqui. Mas vamos fazer o diagrama. Faça o diagrama. Então é o seguinte, a gente tem aqui o total. A gente não precisa anotar o total, tá bom, gente? O total é só para a gente saber se vai dar certo a nossa conta. Então a gente tem um círculo A, temos o círculo B, temos o círculo C. Beleza. Esse círculo aqui, eu vou chamar ele de cyber. Aqui eu vou colocar os agentes que atuam com crimes cibernéticos. Esse aqui eu vou chamar eles que atuam com colarinho. E esse aqui é a nossa pergunta. Qual está aqui no final da nossa pergunta, né? O número de agentes que não atuam em nenhuma dessas duas áreas específicas. Então, aqui é a nossa pergunta. Eu vou colocar aqui, ó, atuam em áreas diferentes. Desculpa a letra, pessoal, mas vai dar para vocês entenderem. Então, a gente tem alguns dados. 35 atuam em cyber. Então, 35 vem aqui dentro. 35 está aqui isolado, beleza? A gente sabe que 27 atuam com crimes de colarinho, com crimes de corrupção. E nós temos aqui um dado importante. A gente tem um dado que 12 ele atuam tanto em cyber e como em colarinho. Então, 12 eles estão aqui no meio. Deixa eu melhorar esse meu 2 aqui, que esse meu 2 está muito feio. 12 está aqui no meio. Às vezes, para ficar mais fácil de você entender, a gente não sabe quantos que atuam aqui e quantos que atuam aqui. Ele não quer saber isso. Ele só quer saber o quanto que não atua em nenhuma dessa área.
Então, se você quiser manter esse círculo, você pode. Se você quiser tirar esse círculo, você também pode. Por quê? Porque a gente não quer saber quantos que atuam em cyber e esse aqui, quantos que atuam em colarinho e esse aqui. A gente só quer saber o total que sobrou que está isolado, que não atua nem na área de cyber e nem na área de colarinho. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, se a gente pegar e somar cyber com colarinho, vai dar mais que o total. Mas a gente precisa fazer isso. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente vai tirar a diferença de quantos atuam na mesma área. Vou explicar melhor para vocês. Então tá bom, a gente tem 35 que atuam em cyber e 27 que atuam em colarinho. Então a gente vai vir aqui e vai anotar 35 mais 27. Eu vou fazer aqui um negócio que eu acho que vai ficar mais fácil a gente poder fazer. 35 mais 27. Então, 7 mais 5, aqui vai dar 12. Sobe um aqui. 3 mais 2 vai dar 5, mais um aqui, 6. 62 foi a soma total de cyber e colarinho. Só que a nossa delegacia só tem 60. Você lembra no começo da pergunta que tinham 60 agentes? Só que a nossa soma das duas áreas deu 62. Ou seja, tem policiais que atuam em ambas as áreas. E esses são 12 policiais. Então você vai vir aqui e você vai descontar 12. Por que você vai descontar 12? Porque tem policiais que atuam em ambas as áreas. Então aqui, ó, 2 menos 2 aqui vai dar 0. Eu vou anotar em vermelho para ficar mais fácil. 2 menos 2 aqui vai dar 0. 6 menos 1 aqui vai dar 5. Opa! Achamos aqui o nosso total. Então, qual que é a quantidade de agentes que atuam em cyber e em colarinho? São 50 agentes. A nossa pergunta quer descobrir quantos agentes não atuam em nenhuma dessas áreas. A gente tem agente agora. Nós temos 60 agentes nessa delegacia. Se o nosso total é 50 que atuam em ambas as áreas, ou seja, deixa eu fazer assim, pessoal, que vai ficar mais fácil. Vou voltar o círculo aqui, ó. Então, nós temos aqui um resultado de 50. Esses dois aqui, 50 atuam na mesma área. Como a gente sabe que 50 atuam na mesma área, quantos que falta para chegar nos 60? Falta 10. Esses 10 é o que não atuam em nenhuma área. A resposta final seria 60 menos 50, que daria 10. Eu não sei se ficou muito complicado de entender. Às vezes eu estou explicando e eu tento deixar da melhor forma possível, porque às vezes a didática é um pouquinho ruim e tal, mas eu espero que vocês tenham entendido. Por que fazer o círculo? Porque o círculo ele fica muito mais fácil. Essa questão é uma questão muito simples. Mas normalmente algumas questões pedem para você descobrir esse com esse com esse, os três juntos. Quando essa questão pedir tudo isso, aí não tem jeito, você vai precisar fazer o diagrama. Uma questão dessa é uma questão simples, que provavelmente cai nas provas, mas é muito simples. Só que as questões são bem mais elaboradas. Eu vou trazer um vídeo específico com uma questão elaborada mesmo. Só que eu não consigo trazer nesse vídeo porque fica muito longo. Eu consigo trazer a ideia de como funciona. Aí o que você pode fazer? Você pode praticar com exercícios parecidos para você pegar o jeito. E quando você subir o seu nível, aí você pega a questão difícil. Não começa pela difícil, começa pela mais fácil, sobe o seu nível e aí você faz a difícil. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender como que funciona esse negócio aqui. Eu tentei explicar de uma forma fácil, não sei se eu consegui, mas resumidamente é isso. A gente tinha 60 agentes no total. Então, ou seja, a conta de tudo isso é no máximo 60,
porque são 60 agentes na delegacia. A gente sabia que 35 era do crime cibernético e 27 era de crime de corrupção. Beleza, só que a soma desses dois aqui ultrapassa o total de policiais na delegacia. Então não tem como. Ele trouxe para a gente ali que 12 policiais atuam no mesmo. Atuam tanto em cyber como também em corrupção. Então, o 12 aqui simboliza o quê? Que esses 12 aqui é como se fosse assim, ó, dentro desses números aqui, eu tenho 12 policiais que atuam tanto aqui como também atuam aqui. O que nós fizemos? Nós somamos tudo. Quando a gente somou os 35 mais 27, deu 62, que é o que eu falei para vocês. Poxa, tá a mais, ultrapassou. Nós pegamos os que trabalham em ambos e descontamos eles. Então, 62 menos 12 deu 50. São de uma delegacia de 60 policiais, 50 trabalham nesses dois crimes. Ou seja, faltou 10. Esses 10 são os que não estão em nenhuma área desses aqui. São os que ficaram isolados nessa parte do círculo. Aí, as questões mais elaboradas poderiam ser o seguinte: que aqui já fechou a questão, mas tem questões mais elaboradas que às vezes eles vão pedir para você descobrir essa parte aqui, para você descobrir essa parte aqui, ou para você descobrir os três juntos. Mas para isso, eles deveriam dar pelo menos mais alguns dados. Só com o que a gente tem, a gente não consegue fazer essa conta. A conta é essa, na verdade, com o que a gente tem. É isso aqui, pronto, acabou. E eu creio, eu não sei se eu consigo explicar muito bem, mas se você tiver alguma dúvida, coloca aqui na descrição. Na descrição não, coloca aqui no comentário. Se você precisar de algum vídeo específico, escreva no comentário. Se você quiser alguma ajuda técnica para alguma coisa, escreva no comentário. Se você tiver alguma sugestão para mim, escreva no comentário. Eu espero ter te ajudado. Agradeço a presença e a participação de todos nesse vídeo aqui do Beat do Concurseiro. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!